Estar bem informado tem um custo. E não estar custa muito mais. No prazo de um ano, Portugal decide o seu futuro em 3 eleições: legislativas, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt. Agora com 49 € de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Francisco, o Papa que veio do fim do mundo para mudar a forma como a Igreja se via a si própria. Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Naquela noite de 13 de março de 2013, esta foi uma das frases que ficaram na memória de quem estava na Praça de São Pedro, no Vaticano, ou a acompanhar a transmissão em direto pelo mundo. Pela primeira vez, a Igreja tinha decidido eleger um Papa não europeu. Decidiram buscar-me quase ao fim do mundo, ironizava o cardeal argentino Jorge Bergoglio, que minutos antes tinha escolhido um nome inédito para Papa: Francisco. Durante 12 anos, o pontificado ficou marcado por uma imagem de proximidade para com os fiéis, pela busca de uma igreja que não estivesse fechada em si própria e se abrisse ao mundo, com uma atenção especial aos mais pobres. Mesmo visivelmente fragilizado, um dia antes de morrer, o Papa fez questão de ainda saudar os fiéis no domingo de Páscoa. Vamos recordar o Papa Francisco e o legado que deixa com a ajuda do padre João Basto, colaborador regular do Observador e da Rádio Observador, formador no Seminário de Viana do Castelo e professor no Instituto Católico de Viana do Castelo e no Colégio do Minho. Eu sou o João Santos Duarte e esta é uma história do dia especial sobre o Papa Francisco, publicada a 21 de abril de 2025, o dia em que a morte do Papa foi anunciada pelo Vaticano. Habemus Papa. Bem-vindo, Padre João Basto. Olá. Eminentissimum ac reverentissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Estamos a ouvir o momento do anúncio da eleição do Papa Francisco na Praça de São Pedro, a 13 de março de 2013. Embora não seja hábito, vou dar também aqui uma nota pessoal. Na altura, curiosamente, eu estava na Praça de São Pedro a fazer a cobertura do evento como jornalista e lembro-me da surpresa geral quando se dá o anúncio, porque, tirando os argentinos, que fizeram imediatamente a festa, quase ninguém sabia na altura quem era aquele cardeal que tinha acabado de se tornar Papa. O padre João Basto é um pouco mais novo do que eu. Que memórias tem desse momento? Olha, eu tenho memórias muito engraçadas. Eu estava na altura no 11º ano. Durante muito tempo eu tenho insistido no secundário para irmos a Londres. Nós estávamos precisamente numa viagem de finalistas do 11º ano a Londres, por causa da disciplina de inglês, e estávamos a subir as escadas do metro em Piccadilly quando recebi uma notificação, umas mensagens a dizer que tinha sido eleito o Papa. Então, recordo-me perfeitamente dessa altura. Também não sabia quem era. Na altura, naquelas questões mais mediáticas, tinha acompanhado os telejornais, tinha acompanhado os jornais e via aqueles nomes, se calhar, mais apetecíveis, aquilo que chamámos os papabili, mas também achei estranho aquele senhor que se apresentou de uma maneira muito, muito estranha para aquilo que seria habitual e mal sabia eu que estava a acompanhar o Papa que seria o Santo Padre na altura em que eu fui ordenado padre. Na altura não tinha ainda decidido entrar no seminário, portanto foi uma altura que recordo com muita saudade e também com muita surpresa. Portanto, todo este seu percurso dentro da Igreja foi feito já sempre com este Papa, não é? Que muito rapidamente percebemos que seria um Papa diferente do antecessor, Bento XVI. Desde logo, nesse momento inaugural do pontificado, na escolha do nome, não é? Nunca nenhum Papa tinha escolhido chamar-se Francisco. Ele tornou, de certa forma, a figura do Papa
mais terrena, não? Mais próxima, por assim dizer? Que sinais foram dados logo no início do pontificado de que estávamos perante um Papa um pouco diferente? É curioso que faz essa pergunta, até ligado a esta entrada no seminário, a ordenação, porque com o tempo eu também fui convertendo o meu olhar sobre o Papa, porque no início se calhar tinha um olhar ainda muito mediático sobre a situação e via nisto, na eleição do Papa, uma grande revolução que tinha, de certa maneira, tornado a Igreja algo que ela nunca tinha sido. Hoje já olho para o Papa como uma linha de maior continuidade, até nesses sinais, precisamente até num sinal concreto que é a ideia dos sapatos. Foi muito noticiado que o Papa deixou de usar aqueles sapatos vermelhos tradicionais e continuou a usar os seus habituais, com que andava e teleerrava, como eu costumava dizer, passeava por Buenos Aires. No entanto, eu já vejo isso com uma maior continuidade e até com uma... Bento XVI, temos de ir por aí, essa diferença entre Bento XVI e Francisco. Eu acho que eles são duas pessoas humildes, mas cada uma à sua maneira. Quase como no início da Ana Karenina, do Tolstói. A questão é que o Bento XVI achava que havia uma tradição e ele era humilde ao ponto que achava que a tradição não deveria mudar. Pronto. O Papa Francisco achava que a humildade se traduz numa forma radical de nós nos apresentarmos. E daí ele ter retirado esses sapatos, que nós poderíamos ler como sinais de pompa, para os seus habituais sapatos. Daí ter escolhido um nome sem grande tradição, muito ligado até à pobreza radical. Eu acho São Francisco de Assis, não é? Exatamente, sim, exatamente. Terá sido superado ou ouvido por o cardeal que estava ao lado dele, o cardeal entretanto falecido, brasileiro, cardeal Humald, e que acho que mostra que o Papa soube interpretar a humildade segundo a sua tradição, segundo a sua história, mas em continuidade. Eu acho que o Papa, mais do que um Papa de rupturas, mais do que um Papa revolucionário, é um Papa de reformas e é um Papa de grandes intuições. E lo dico alla Chiesa, lo dico ai governi degli Stati, lo dico alle organizzazioni internazionali, lo dico a ciascuno e a tutti. Per favore, non dimentichiamoci dei poveri. O Papa Francisco quis uma igreja que, de certa forma, passasse a olhar o mundo a partir dos olhos dos mais pobres, dos marginalizados, dos excluídos. Sempre foi visto como um Papa que não queria a Igreja fechada em si mesma, mas uma Igreja, não é, aberta, dando ênfase a essa questão da pastoral, não é, da ação pastoral, mas também a nível daquilo que será o legado deste pontificado e a nível teológico, que legado ficará aqui de Francisco? É uma pergunta também curiosa, porque nós muitas vezes olhamos o Papa Francisco como um pastor, como um senhor que faz e não como um pensador. E creio que isso é uma perspectiva até algo equivocada e até tendenciosa do pontificado. Antes de um fazedor, o Papa é um grande pensador. Pensa, talvez, de maneira diferente daquilo que nós estaríamos habituados. E se calhar ainda bem. Assim, de maneira geral, o legado teológico, acho que há aqui talvez três pontos. Em primeiro lugar, o Papa, que é o Papa do fim do mundo, da Patagónia, dessas paisagens geladas, o Papa é o Papa do degelo. Acho que no sentido em que o Papa conseguiu criar uma cultura de maior liberdade teológica. Que o Papa é o Papa do degelo porque derreteu um certo edifício, talvez extremamente racionalista, com que se pensava a fé. E daí nós percebermos que é um Papa muito próximo nas imagens que usa, na forma como usa essas imagens, e tentar mostrar precisamente que isso talvez seja o segundo ponto, que a simplicidade das imagens não corresponde a uma simplicidade teológica. É um Papa que mostrou claramente que a fidelidade à tradição exige mudança e que essa mudança não é só uma mudança aparente, é uma mudança também na linguagem. Porque realmente o Papa mostrou aqui algo que talvez seja o terceiro ponto teológico, porque ele trouxe aportações de grandes teólogos que se calhar estavam na margem do pensamento, como Teilhard de Chardin, Romano Guardini. O Papa cita muitas vezes Tomás de Aquino, que é um grande pensador e filósofo do medieval, que fala muito de Santo Irineu de Leão, que é um teólogo do século IV, V, com uma perspectiva otimista em relação à humanidade. Creio que o Papa mostrou que não há diferença entre o conteúdo e a forma.
Às vezes olhamos, por exemplo, ao caso dos sapatos, e dizemos, isto é só uma questão de mudança de conteúdo, não é só uma mudança de forma, não é só mudança de forma, mudança de conteúdo. E esta unidade que o Papa traz, esta liberdade também de agir e de pensar a teologia e o cristianismo, eu acho que é uma das grandes heranças que ele deixa. Já regressamos à conversa com o padre João Basto, colaborador regular do Observador e da Rádio Observador, formador no Seminário de Viana do Castelo e professor no Instituto Católico de Viana do Castelo e no Colégio do Minho. Na segunda parte vamos falar também das visitas de Francisco a Portugal e do que poderão ser agora os desafios da Igreja depois deste Papa. Um passo em falso seria algo demolidor. Esta é a história de Jorge Jardim, o agente secreto que parecia um simples homem de negócios, mas liderou missões perigosas em todo o mundo. Tentou criar um país e foi pai de um clã de mulheres aventureiras. As chefias militares achavam que ele tinha poder a mais. Episódio 5. Vamos fazer um golpe de Estado. O Misterioso Engenheiro Jardim é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Lourenço Ortigão, e tem banda sonora original dos HMB. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com o padre João Basto. En la iglesia hay espacio para todos. Para todos. O Papa Francisco visitou Portugal por 2 vezes, a primeira em 2017 para a canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco e a segunda em 2023 para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. De resto, é desse momento que vem este som que estamos a ouvir, de que todos fazem parte da Igreja. Que ligação tinha este Papa a Portugal e, nomeadamente, ao culto mariano? Eu creio que o Papa Francisco não tem uma... Se calhar vou desiludir os nossos ouvintes, mas creio que o Papa Francisco não teve, até pela liberdade, que já falámos anteriormente, uma ligação a Portugal como nós temos um apego, como nós temos um brinquedo. Até, isso é testemunhado até pela forma como o Papa visitou Portugal. O Papa, na primeira vez que veio a Portugal, não fez uma viagem de Estado. Falou muitas vezes que vinha em peregrinação, foi unicamente a Fátima. Foi muito curta essa viagem, não é? Muito... Foi uma coisa muito relâmpaga. Ele veio num dia, foi no outro. Aliás, escreveu uma espécie de sururu, porque é que o Papa teria feito isso. Aliás, a última vez que isso tinha acontecido é com Paulo VI, que não quis aterrar em Lisboa e não quis ter muito tempo com os representantes oficiais em Portugal porque não queria ser conotado com a ditadura. Exato. Aconteceu isso em 67. Portanto, houve aqui um retomar dessa postura do Papa. Ele veio unicamente em peregrinação. Em 2023, quando veio para as jornadas, também teve uma agenda oficial mais marcada, mas também muito recatado. Mas creio que o Papa leva de Portugal ao que ele disse já em 2017, quando ele viaja de Fátima para Roma, que é a ideia do silêncio. Nós muitas vezes olhamos para o cristianismo em Portugal e vemos uma espécie de cristianismo quase folclórico, de religiosidade popular. Até esse aspecto é muito marcado com interpretações que se fazem sobre Fátima, uma certa incompreensão do fenómeno. E o Papa, quando regressa a Roma, destaca o silêncio. E creio que talvez a marca que une um pontificado de Francisco com uma realidade como a de Portugal é precisamente o silêncio. Portugal muitas vezes é uma igreja do silêncio, porque apesar de ser uma igreja europeia, é uma igreja minoritária, é uma igreja do silêncio porque até no período dos descobrimentos este tão polémico, o cristianismo foi uma prática do silêncio de muita gente que aqui ficava. Portanto, aliás, a própria Fátima é uma história de silêncio, não é? Uma terra deserta até 1917, e por isso acho que talvez o que une uma coisa e outra é o grande silêncio. E o Papa Francisco foi realmente isso, também um Papa, apesar de muito mediatismo, um Papa de muito silêncio. Isso é visível naquela imagem do dia 27 de março, na pandemia, totalmente sozinho, na Praça de São Pedro. Se uma pessoa é gay e cerca o Senhor e a boa vontade, mas quem sou eu para prejudicá-la? O Papa Francisco não teve também receio de abrir o debate em relação a temas difíceis, como a relação da Igreja
com pessoas homossexuais, ou o debate sobre a ordenação de mulheres, por exemplo. Mesmo muitas vezes isso valeu-lhe a crítica de uma ala mais conservadora no seio da Igreja, não? Isso creio que sim, pronto, é inegável, e que isso valeu muitas críticas fora e dentro da Igreja, e seria até ingênuo da nossa parte dizer que não. Creio que, por exemplo, eu hoje, depois da notícia da morte do Papa, eu olhei para um conjunto de pessoas a chorar e percebi, no entanto, que nós na Igreja realmente não há conservadores e progressistas que muitas vezes nós achamos. Vi muita gente a chorar com a morte do Papa, muita gente emocionada, e isso também nos retira algum peso. Ainda assim, eu acho que o Papa percebeu uma coisa, que é, há muita gente, e no caso português isso se calhar é mais sintomático, muita gente que é batizada, mas que ainda assim vive uma relação muito problemática, muito tensa com a Igreja, porque não se sente acolhida, não se sente amada, não se sente respeitada, sendo que tem que apresentar um currículo antes de se apresentar a si mesma. E o Papa, quer nas questões que elencou, quer noutras, priorizou a pessoa com aquilo que é e não com o currículo que traz atrás. Nós, nas nossas comunidades, mas também no mundo, temos pessoas que vivem marginalizadas, pessoas que são claramente colocadas à margem. E o Papa trouxe-as para o centro, trouxe-as para o nosso olhar. Muitas vezes enfrentou uma certa teologia instalada, muitas vezes enfrentou uma igreja muito institucionalizada, mas isso é o risco de estar com os pobres. Quando nós fazemos o trabalho com os pobres, isso é muito visível no contacto de Jesus com os seus contemporâneos. Nós somos incompreendidos para quem está muito seguro do seu tempo e do seu templo. Não estou certo que o Papa Francisco tenha dado soluções. Creio que o Papa Francisco questionou foi as nossas perguntas, a nossa forma de olhar. Essa é, aliás, uma das grandes reformas do Papa Francisco. O problema da Igreja não está, antes de mais, nas respostas que dá. Está, antes de mais, nas perguntas que faz a si própria. E acho que isso é um dos grandes legados que ele deixa. E foi um Papa que também não hesitou em tomar um posicionamento, e até muitas vezes um posicionamento crítico, em relação aos acontecimentos mundiais que atravessaram o pontificado, não é? E falo nomeadamente na guerra da Ucrânia, mas também, mais recentemente, esta questão de Gaza e da intervenção militar israelita em Gaza. Sim, o Papa Francisco teve sempre uma postura muito radical sobre isso. Aliás, o Papa Francisco é talvez o primeiro símbolo de uma mudança necessária na forma de agir politicamente. O Francisco é eleito em 2013 e se calhar foi o primeiro sinal visível de que o mundo precisava de um líder próximo, quando os líderes eram muito estadistas, se calhar na altura. Nós hoje lamentamos muito a falta de estadistas, mas esquecemos que o Francisco foi próximo porque não foi um estadista de cátedra, de cadeira, de escritório, de sacristia. E isso mudou também o mundo geopoliticamente falando. As grandes questões mudaram, mas o Papa ainda nestes últimos tempos de internamento, de fragilidade, mostrou que a fragilidade é um grande poder. Em todos os lugares que eu fui passando, eu vi um grande respeito por este senhor de 88 anos que estava a lutar, que tinha 3 horas todos os dias de fisioterapia motora e respiratória. E se calhar nós precisamos mesmo de ter durante algum tempo um Papa que estava a reaprender a andar e a falar, porque se calhar o que temos à nossa volta é líderes que sabem falar demais, ou acham que sabem falar, e líderes que também acham que já sabem andar. Se calhar só um Papa que durante uns tempos foi quase como uma criança, é que nos ensina realmente qual é o caminho certo a seguir. Já que recordamos as suas memórias do dia em que Francisco foi eleito, agora nesta segunda-feira, 21 de abril, dia da morte do Papa Francisco, eu sei que o padre João Basto acabou por ser também o primeiro a dar a notícia à sua comunidade. Como é que tudo aconteceu? Sim, eu espero até nem me emocionar a contar isso. Eu estava aqui no Alto Minho a segunda-feira e o domingo de Páscoa, são dias muito intensos, com compassos pascais. São dias de muita alegria, onde todas as comunidades, com crentes e não crentes, à boa maneira do Papa Francisco e de Jesus Cristo, se envolvem. E eu estava na Eucaristia, depois da Eucaristia, depois do Pai Nosso, há um momento que se chama o Abraço da Paz,
E entre uma coisa e outra comecei a receber, o meu telemóvel estava no bolso, eu não tinha desligado o som, e comecei a receber muitas chamadas, notei muitas mensagens, e fiquei até preocupado, até receoso, com uma questão de família, o que é que estava a acontecer, alguma emergência. E quando pedi às pessoas para se saudarem na paz de Cristo, vou buscar o telemóvel e vejo que mensagens, morreu o Papa, muitas chamadas, e eu quis partilhar essa notícia com a comunidade, e o som que se ouve é o som semelhante a um som de desespero, de pânico, de surpresa. Há pessoas à minha frente que começam a chorar imediatamente. Eu próprio não fui capaz de dar a comunhão, tive que ir passar a questão um bocado, porque realmente nós ficámos completamente estremecidos com a notícia. Ontem havia grandes sinais de esperança quando o Papa apareceu na janela da Basílica de São Pedro, mesmo que frágil, e hoje as pessoas levaram isto como um murro no estômago. Estávamos claramente numa altura a acreditar que o Papa vai recuperar, vai estar frágil, mas vai recuperar, e hoje de um momento para o outro o Papa não recupera, faleceu, acordámos com a notícia do falecimento durante a Páscoa, que é um período muito importante para nós. E apesar do compasso ter saído, de se ter proclamado a ressurreição, de até ter pedido às pessoas para, ao mesmo tempo, proclamarem a ressurreição de Cristo, também proclamarem que o Papa Francisco ressuscitou com Jesus, é um compasso e um dia que nos traz um nó na garganta e um peso no coração. A terminar, enfim, este é um momento, obviamente, para os católicos de homenagem ao Papa Francisco e de recordar aquilo que foi todo o pontificado e o legado do Papa, mas na sua opinião, e agora vamos ter aqui um virar de página na Igreja Católica, quais são os principais desafios da Igreja depois do que foi o pontificado deste Papa? Eu acho que o primeiro desafio que a Igreja tem, se calhar o mais imediato, é aquele que vai ter com o conclave. Não porque vamos agora começar a falar de nomes, mas porque o colégio cardinalício é muito diferente do aquele que elegeu o Papa Francisco em 2013. E é muito diferente porque é em maior número e é muito mais diverso. E se calhar o primeiro grande desafio que a Igreja vai ter que enfrentar não é uma questão da ordenação de mulheres, não tem a ver com o acolhimento entre pessoas do mesmo sexo, não tem até a ver se o celibato dos padres permanece ou não tem a ver com isso. O primeiro grande desafio que a Igreja tem hoje, e que não deixa de ser diferente do grande desafio do mundo, é olhar para si mesma e olhar como é mais diversa do que aquilo que imagina ser. E se calhar o conclave vai ser um grande frente a frente, um grande olhos nos olhos, para que todos os cardeais possam olhar para a Igreja e ver como ela é mais diferente do que se calhar muitos sonham, e se calhar que nós que estamos aqui fora, e ainda bem que aqui estamos fora, sonhamos. Obrigado, Padre João Basto. Obrigado, João. O Padre João Basto colabora regularmente com o Observador e com a Rádio Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é de Bernardo Almeida. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Esta foi a história do dia, uma edição especial por causa da morte do Papa Francisco. Aconteceu esta segunda-feira, dia 21 de abril. Tinha 88 anos.